Olá, tudo bem? Vamos continuar nossa matéria aqui de Direito Empresarial 2, Recuperação e Falência de Empresas. Hoje iremos estudar um pouquinho aí sobre a recuperação extrajudicial, tá certo? Ou seja, nós estudamos já na matéria a questão da recuperação judicial e agora veremos a extrajudicial, beleza? Vamos lá então. Começando aí pela parte de introdução à matéria, em relação à extrajudicial, nós temos que dizer o quê? Que esse é o meio alternativo, tá certo? Para prevenir que a empresa quebre, tranquilo? Então a empresa está passando ali por uma crise econômico-financeira, tá certo? E para se evitar a falência, ela tem que buscar a recuperação daquela atividade, daquela empresa. Entretanto, ela pode optar, primeiro, pelo caminho convencional, né, que é a recuperação judicial, aquela que é um procedimento que tramita na justiça, é um procedimento judicial, ou buscar aí esse outro meio alternativo, que ele é extraordinário, ele é alternativo e ele não é processado no âmbito do Poder Judiciário, mas sim homologado pelo juiz, tá certo? Mas veremos ainda em relação à homologação que não é também algo obrigatório, tá certo? Então, gente, já falamos lá no comecinho da matéria sobre a antiga lei que nós tínhamos no Brasil em relação à falência, né? E lá tínhamos a figura da concordata. Vimos também em sala de aula, né, que essa concordata ela foi substituída pela atual legislação, pela 1101, né, 2005, ela foi substituída pela recuperação de empresas. E na lei antiga havia na prática a prática, né, dos comerciantes buscarem os seus credores para negociar. Só que na lei anterior isso era tido como um ato de falência, ou seja, a pessoa que buscasse os seus credores para negociar prazos, dilatar prazos de pagamento ou outro tipo de negociação, que era chamada de concordata branca, ela era vedada, era uma prática proibida pela legislação anterior. E mais, se a pessoa fosse, vamos dizer, pega, né, nessa questão, ela teria a sua falência decretada, porque era tido essa concordata branca, né, que não existia de forma regular, legal, era tida como um ato de falência, tranquilo? Mas a atual legislação trouxe e inovou aí ao prever essa possibilidade de uma recuperação extrajudicial, né, que o devedor vá buscar os seus credores, negociar, apresentar o plano para os seus credores e posteriormente levar ao juízo para a sua homologação. Beleza? Vamos seguir então aqui. Em relação aos requisitos, nós temos que ter em conta, primeiramente, algumas diferenças em relação à recuperação judicial. O artigo 48, que já trata dos requisitos para a recuperação judicial, ele continua valendo aqui na nossa recuperação extrajudicial, beleza? Então, para requerer, ele tem que estar exercendo atividade empresarial regular há mais de 2 anos, não ser falido, ou se tiver sido já ter as suas obrigações e responsabilidades declaradas extintas, né, por sentença transitada em julgado. Além disso, não ter há menos de 5 anos obtido concessão de recuperação judicial ou de concordata, tratando-se de ME ou IPP, não ter há menos de 5 anos obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial já examinado, tá certo? E por fim, no artigo 48 fala em não ter sido condenado ou não ter como administrador ou sócio pessoa condenada por crime falimentar. Agora, em relação à nossa... esse é o artigo 48 que vale integralmente aí em relação à recuperação judicial. Entretanto, lá no artigo 161, parágrafo 3º da Lei de Recuperação de Empresas, traz mais um requisito, né? E aí especificamente para qual tipo de recuperação? A recuperação extrajudicial. E lá fala o seguinte: o devedor não poderá requerer a homologação de plano extrajudicial se estiver pendente pedido de recuperação judicial ou se houver obtido recuperação judicial ou homologação de outro plano da extrajudicial
a menos de 2 anos. Então, vamos ver aqui, ó, que no artigo 48 fala em 5 anos, tá certo? Mas para a recuperação extrajudicial, o tempo que ele não pode ter obtido uma recuperação judicial ou homologação de outro plano da extrajudicial é de 2 anos, beleza? Então a primeira diferença aqui é que, em que pese os requisitos serem os mesmos lá do artigo 48 da nossa recuperação judicial, vai ter essa diferença em relação ao prazo. Então, para você requerer aí uma recuperação extrajudicial, não poderá ter tido uma recuperação judicial, nem uma homologação de outro plano, tá certo? A menos de 2 anos, beleza? Além disso, quem é que pode requerer a homologação dessa recuperação extrajudicial? Assim como na nossa recuperação judicial, apenas o devedor. E quem que é o devedor? É a sociedade empresária ou o empresário, beleza? Mas uma outra situação muito interessante é que muda um pouquinho o nosso procedimento. Por quê? Lá na nossa recuperação judicial, como que funcionava o sistema? Primeiramente, se pedia na petição inicial, com o rol de documentos que devem constar na inicial, né, ao juízo, né, a recuperação judicial. E o juízo ia deferir o processamento da recuperação judicial e o devedor teria o prazo de 60 dias a partir do deferimento desse processamento, né, para apresentar o plano de recuperação. Tranquilo? Aqui, na nossa recuperação extrajudicial, não. Aqui o devedor vai procurar os seus credores, vai apresentar o plano para eles, e quando ele for requerer a homologação no juízo, ele vai requerer já com o plano anexo. Por quê? Porque é uma sentença homologatória, ou seja, há um prévio acordo e tem que ser apresentado o plano junto com a inicial, junto também, inclusive, com a anuência, concordância dos credores. Tranquilo? Dando sequência aqui, professor, mas é obrigatório aí o devedor fazer a recuperação extrajudicial e levar ao juízo para homologação? Não, não é obrigatório. Sabe por que não? Porque a própria lei, né, a própria lei de recuperação, no artigo 167, ela determina o seguinte: o disposto nesse capítulo, que é o que fala da recuperação extrajudicial, não implica a impossibilidade de realização de outras modalidades, né, de acordo privado entre os devedor e seus credores. Ou seja, eu posso realizar outro tipo de acordo, eu posso negociar individualmente com meus credores, eu posso negociar coletivamente com meus credores e não levar ao juízo para homologação. Tranquilo? E isso entenderemos quando falarmos especificamente da homologação. Beleza? Mas, para encerrar essa parte de introdução, para ser homologado esse plano de recuperação extrajudicial, o que deve ter nesse plano? Tá certo? Quais são os requisitos específicos desse plano? Tem que ter, primeiramente, a sua justificativa, ou seja, a justificativa da sua crise econômico-financeira. Além disso, documentos com as condições e assinaturas de credores que aderiram, exposição da situação patrimonial, demonstrações contábeis do último exercício social e as levantadas especialmente para instruir o pedido, e relação nominal completa de credores, discriminando a natureza dos respectivos créditos. Tranquilo? Bem fácil, né? Bem interessante e bem fácil. Então, te aguardo no próximo vídeo aí.